Olá a todos, aqui estou eu mais uma vez, ah, mais uma vez há algum tempo, ahm, mas não é justificação, mas muita coisa tem acontecido e eu confesso que ah, não é que estar na presença do Senhor seja menos ou mais importante do que qualquer propósito, mas é isso que tem acontecido. Mas uma coisa é certa que é sempre que eu gravo algum vídeo é porque realmente o Senhor colocou isso no meu coração, no momento. Nunca tenho algo estipulado, confesso. E torna-se especial por isso, porque eu nunca conto quando vou fazer um vídeo, eu nunca estou a contar com isso, mas creio que seja o nosso coração que esteja predisposto a isso e sensível a isso. Então, quando isso acontece, aqui estou eu. E hoje foi um desses dias, confesso que eu não sabia bem o que dizer, o que falar, o que tratar, mas sei onde é que eu quero chegar. Isso o Senhor colocou no meu coração pelo Espírito Santo e, e o mais importante é isso, porque não me adianta de nada fazer um script, porque eu não estaria a ser usada pelo Espírito Santo e é isso que eu quero. Não que eu saiba falar bem, falar muito bem, falar sobre tudo, todos os assuntos que nos devem interessar até biblicamente, como é óbvio, nós que seguimos a Cristo, mas o Espírito Santo ajuda-nos e não temos que ter vergonha nenhuma em momento algum, porque o Senhor gosta que nós sejamos ousados, não é? Tenhamos ousadia nele. E ousadia nele não é só orar livremente, nem à hora que nós queremos, ou poder explicar a alguém alguma coisa que nós entendemos da Bíblia, do Senhor, mas acho que também é falar para quem não conhece Jesus, para quem vive no escuro. Nós não precisamos de nenhum curso, nós não precisamos de ter não sei quantos anos de experiência em Cristo para poder fazê-lo. Claro que com o tempo nós vamos alcançando mais testemunhos, como é óbvio, mais experiências. Esse é o normal, não estagnar em Deus, mas acho que todos nós temos um bocadinho a falar sobre o reino do Senhor e foi isso que Ele nos pediu. Então, que todos nós sejamos obedientes, não tenhamos vergonha, porque a nossa vida tem que ser vivida assim, porque nós sabemos que a nossa vida já não é nossa, mas sim dele. Então, é isso. De qualquer das maneiras, o que eu queria falar hoje veio um bocadinho no seguimento até do último vídeo que eu fiz, uh, mas não totalmente. Eu, eu estava a ler esta madrugada aqui a última parte de Pedro, de Pedro, aliás, de Tiago, e algo veio ao meu coração porque identifiquei-me muito, muito, muito com o que eu tenho aprendido ao longo deste ano, que já vai a mais de meio, mas é muito bom. E a verdade é que nós aprendemos no meio das provações. E ao ler estes versículos eu deparei-me com isso e fiquei sensível para falar sobre isso. Esse Tiago 5, e são dois versículos, o 10 e o 11, diz: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu.
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isto vai de encontro, pronto, que Tiago escreveu esta carta para as tribos, neste modo geral, com conselhos e tudo mais. Mas isto vai dar a uma só coisa que eu queria falar, que é, e eu quero que o Senhor coloque na minha boca as melhores palavras, é que nós como filhos de Deus, nós temos que ser instruídos. E não é instruídos com festinhas mansas, isso não acontece. Tu não cresces, tu não amadureces espiritualmente no Senhor. Isso não existe. Como que as tribulações vêm para te produzir esperança, fé, tudo mais, não só a mudança, mas também a fé no Senhor. Porque nós sabemos que cada tribulação, cada acontecimento menos bom na nossa vida, o Senhor dá-nos um escape. Não nos dá mais do que aquilo que nós não possamos carregar, aguentar. É o que o Senhor diz na sua palavra. Ele dá-nos o refúgio. E sem dúvida alguma, que quando a tribulação passa, a alegria vem, a esperança vem, a fé aumenta. E é só isso que o Senhor quer. Não só o Senhor quer te mudar, possivelmente coisas menos boas que tu tens em ti ainda, e Ele faz com que isso mude perante essas situações, às vezes. Como eu acho que disse no último vídeo, eu não me recordo, mas é algo que temos falado bastante, não só em família, mas é algo que tem estado bem presente na nossa vida, que é nem tudo, nem toda a obra que nós dizemos vem do diabo, nem tudo. E nós temos que ser conscientes para isso. Nós temos que ter discernimento espiritual para entender que nem tudo é de A, nem tudo é de B. Não. Nós temos que entender que há situações da nossa vida que, por muitas das vezes, acontecem porque nós temos o poder da escolha e nem sempre agimos bem, nem sempre procedemos bem. E a consequência vem. A tribulação acaba por vir, mas é assim que o Senhor te pode mudar, te pode amadurecer. E por isso é que o Senhor diz que quando tudo isso vem, nessa tribulação nós devemos nos alegrar. Por causa disso mesmo, porque nós vamos amadurecer, nós sabemos que depois dessa fase menos boa acontecer, nós vamos amadurecer no Senhor. E não há nada melhor do que isso, porque isso vai fazer com que nós tenhamos mais fé, com que nós confiemos ainda mais no Senhor. É verdade, não é mentira, é verdade. Porque o Senhor é algo maravilhoso, é um pai que cuida de nós, é um pai que sabe ainda mais do que o próprio pai natural, porque este nosso pai sabe tudo, 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 até mesmo coisas que nós não sabemos que estão dentro de nós, do nosso coração. Ele sabe tudo. E o mais maravilhoso é que ele tem o plano definido para a nossa vida. Basta nós sermos obedientes, ir sendo obedientes nas etapas que nos ocorrem na vida, nesta caminhada, e lá chegaremos. E o Senhor ajuda-nos a chegar lá. Mas a verdade é, não chegas até aos planos do Senhor, não alcanças se muitas das vezes tu não fizeres as escolhas certas, porque o Senhor ajuda-te, Ele capacita-te, mas há coisas que aparecem na tua vida e tu estás aqui nesta terra presente, tu tens que
que escolher se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Claro, o Senhor ajuda-te sempre a entender isso. Nós pedimos discernimento, pedimos para que Ele nos mostre as veredas, os caminhos dele, e, 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 e a verdade é que, no fim, se nós realmente buscarmos na intimidade com Ele, nós vamos conseguir alcançar o plano dele. E o plano dele é maravilhoso. Não existe plano melhor do que o plano que o Senhor já delineou para as nossas vidas. E todos nós temos um plano. Por isso, eu li estes dois versículos e a verdade é que é maravilhoso, porque o Senhor diz: bem-aventurados os que sofreram. Bem-aventurados os que sofreram. Eles tornaram-se mais maduros. Eles tiveram mais fé. É como que tu passasses a outro nível, por assim dizer, claro. Mas é verdade. É como se tu cresces ainda mais no Senhor. É como que, não, olha, eu só passei por isto porque o Senhor me ajudou, porque eu não conseguiria. E tu vês o agir de Deus. É sobrenatural. Tu às vezes deparas-te com coisas na tua vida. Eu acredito que não só eu, mas quem me esteja a ouvir, que creia nisso, que realmente há coisas que acontecem na nossa vida sobrenatural, porque nós não iríamos conseguir chegar até aquilo ou alcançar aquilo por meio de nós. Porque tudo aquilo que nós vemos, as circunstâncias para nós são impossíveis, não existe uma resolução. E é quando o Senhor nos dá aquele escape, tem misericórdia, é piedoso, como Ele diz, depois de dizer: ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericórdia e piedoso. E é isso. E é isso. É isso e não é mais nada. Então, que nós nos lembremos sempre de Jó. Eu tenho falado bastante de Jó. E Jó, para mim, o livro de Jó, para mim foi ler, entender, viver o livro de Jó provocou uma grande mudança na minha vida, ainda está a ser, e eu creio que não acabo por aqui, como é óbvio, e eu espero que vocês possam ter essa experiência que é ler o livro de Jó e ver o quão bom Jó era, e mesmo assim o Senhor permitiu. E no fim de tudo, o Senhor deu-lhe ainda mais do que aquilo que ele tinha. É como que se lhe desse ainda mais do que ele merecesse. Então o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é o nosso ajudador em todas as circunstâncias. Há muitos testemunhos de muitos irmãos na fé que eu creio que provem isso mesmo. E eu acredito que cada testemunho é um testemunho. Por muito simples que seja, por muito pequeno ou somente um detalhe, mas o Senhor faz isso. O Senhor trabalha com detalhes. Não é só com coisas grandes, milagres grandes, não. Mas o Senhor continua a fazer todos os dias milagres, a operar milagres na nossa vida. E a verdade é que quando essas tribulações vêm, o medo vem. O medo vem. É verdade. O medo vem. E o Senhor sabe que o medo vem. Não nos adianta dizer: Senhor, não, eu não tenho medo, O Senhor sabe que tu estás com medo. E o Senhor vai apaziguar o teu coração. O Senhor vai te dar a paz. Aquela paz que tu precisas, Ele vai te dar. Mas Ele quer que confies nele. Ele não quer que tu fiques estagnado no medo. Ele quer que tu perseveres nele. Que tu tenhas paciência nele. Para que realmente a tua esperança, a tua fé, a tua paciência, a
tua confiança nele realmente aumente e aumente, aumente cada vez mais. Não te preocupes. Não te preocupes, porque vai passar. E outras tribulações hão de vir e também vão passar. E novamente hão de vir outras. E por aí vai. Porque o Senhor disse que nós teríamos aflições, tribulações. Mas Ele diz para nos alegrarmos. Porquê é que Ele diz para nos alegrarmos? Tem que haver um motivo. Tem que haver uma resposta para isso. Então, mas espera, eu estou mal, eu estou triste, eu estou infeliz, eu estou com a minha alma quebrantada, estou com o meu coração quebrado. E como é que o Senhor diz que eu, no meio desta dor, eu tenho que me alegrar? Como? Porque o fim é melhor do que o início. Basicamente, o fim é melhor do que o início, em tudo. Não só porque nós conhecemos um dia a Jesus e o nosso fim será na eternidade, não só aí, mas também porque o fim dessa tribulação será melhor do que quando foi no início, quando foi no meio. Ele vai-te dando paciência, Ele vai-te dando capacidade, Ele vai-te dando força, uma força sobrenatural que tu olhas para trás e tu não entendes como é que passaste por essa situação. Como é que conseguiste passar por essa situação? E isso é tremendo, isso é muito especial. Eu digo isto não só por viver isso, estar a viver isso, estar a experienciar isso, mas eu não sei, bom era se nós não necessitássemos de passar por essas tribulações para entender o quanto o Senhor é bom. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas nós precisamos sempre de ver para acreditar. É a minha questão. Nós precisamos sempre de ver para acreditar. Não é justo. Porque nós ou queremos ou não queremos. Nós acreditamos no Senhor sem o ver ou não acreditamos no Senhor sem o ver. Não é? Porque mais é real aquilo que nós não vemos do que aquilo que nós vemos. Ponto final. Isso é um facto. Em Cristo, a verdade é essa. A nossa realidade não está aqui, não está no que nós temos, não está no que é que nós queremos ou alcançamos. O Senhor sabe de tudo aquilo que tu necessitas. O Senhor sabe que tu necessitas de um bom trabalho para tu sustentares a tua família. O Senhor sabe que tu precisas de uma casa minimamente boa, estável, razoável para poderes ter a tua família. O Senhor sabe que tu precisas te deslocar, o Senhor sabe que tu precisas de um meio de transporte ou te dá capacidade para tu poderes. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor sabe que tu precisas de beber, de comer. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor sabe de tudo isso. Mas isso não é o mais importante. Apesar de Ele sempre, 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 sempre colocar a provisão diante de nós. Mas há coisas mais importantes. E enquanto nós não entendermos que há coisas mais importantes e estivermos cegos, os nossos olhos estiverem colocados somente nessas coisas, nos materiais, nas circunstâncias da vida que nos acontecem e porque é que isto está-me a acontecer agora? Aquilo estragou, a minha casa está cheia de problemas. O Senhor vai resolver todos esses problemas. Vai-te ajudar, vai-te dar sabedoria, vai-te capacitar, vai-te dar toda a ajuda, vai-te dar a mão nessa hora.
Aconteceu isto com a minha saúde. O Senhor vai te dar a mão nessa hora. O Senhor vai te capacitar. Mas o Senhor precisa que tu tenhas alegria mediante todas as coisas que acontecem. O Senhor precisa que tu tenhas alegria quando tudo está mal e está mesmo, mesmo mal. Verdadeiramente mal. Já não estou a falar de coisas tão supérfluas, por assim dizer. Estou a falar de coisas mais gravosas até. O Senhor sabe. E o Senhor vai te ajudar mediante aquilo que Ele tiver para ti, mediante o plano dEle, que são bons, os planos dEle são bons e nós temos que confiar. Ninguém disse que o processo é fácil, mas vale a pena. No fim de tudo, de todas essas tribulações, tu vais entender que vale a pena passar por elas. Valeu a pena. Muitas das vezes não entendemos, demoramos para perceber, mas o Senhor é tão bom, é piedoso e Ele vai-te dando esse entendimento. E é aí que tu vês que Ele te capacitou, que Ele te livrou, que Ele te fez crescer, que Ele te fez crescer nele, que Ele te mudou, e isso é o mais importante. Que nós saibamos que a nossa força vem do Senhor, que nós nos alegremos nisso, que nós tenhamos noção que realmente somos fracos sem Ele, que nós não sejamos orgulhosos ao ponto de dizer não, mas eu resolvo. Não, mas eu vou resolver. Mais dia, menos dia, eu vou resolver. Não és tu que vais resolver. Não és tu que vais resolver. Tu precisas ter paciência. Tempo. O tempo. O tempo é muito importante em certas tribulações que nós passamos. Mas não ficarmos aprisionados no medo e na incerteza, mas sim na certeza, na esperança, na confiança, na fé e na alegria. E agradecer, independentemente do que esteja a acontecer, agradecer. Porque, independentemente do que esteja a acontecer, nós sabemos que o Senhor é connosco em todo o tempo, em todo o lugar. Em todo o tempo e em todo o lugar. E Ele no devido momento, Ele faz-se sentir. Podemos até achar que estamos sozinhos, que Ele não está ali naquele momento connosco, que Ele está. E Ele está. E Ele está. E Ele está mesmo. É notório. É como se o sentisses ao teu lado. É notório. E isso é tão especial. E eu passei por uma circunstância que é um testemunho do Senhor, não é meu, é dele. Eu passei por uma intervenção médica em que eu, antes de adormecer, eu só clamava pelo Senhor e eu dizia, porque mesmo sem eu sentir, eu dizia: Senhor, eu sei que tu estás aqui. Eu adormeci com um grande medo, um medo que eu nunca senti. E quando eu acordei, quando me acordaram, eu estava tão feliz, que eu não sabia se alguém estava ao pé de mim na sala, mas eu não me calei. Eu lembro-me que eu não estava com grande sentido, como é óbvio, mas eu só clamava, eu só dizia: obrigado, Senhor, porque eu sei que tu estás aqui. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tu cuidaste de mim. Enquanto eu não tinha controle sobre mim, tu fizeste tudo isso. E tu livraste-me, tu ajudaste-me. E eu só dizia: o Senhor está aqui. Jesus, estás aqui. Jesus, estás aqui.
E quando eu percebi, eu não estava sozinha na sala, ninguém me dizia nada, não, simplesmente deixavam-me estar. Claro, anestesiada, mas eu estava em mim. Independentemente da anestesia, eu estava em mim. E eu sei que eu só passei por aquilo por causa do Senhor. E o que eu senti foi real. Eu não. Foi tão especial. Eu não consigo, eu não tenho palavras. E isso é sobrenatural. Então, isto para dizer que isso foi só um pedaço de medo que aconteceu na minha vida, mas que eu vi o Senhor. Independentemente da aflição, eu vi o Senhor, da tribulação, eu vi o Senhor. Eu tive com o Senhor, Ele esteve comigo e Ele não se esqueceu de mim, eu não me esqueci dele. E isso é incrível, isso é muito bom, isso gera-nos esperança, isso gera-nos fé, porque eu não posso dizer que a minha fé é a mesma depois desse acontecimento. E realmente o Senhor operou milagres na minha vida. E isso é muito bom. Isso é aquilo que nós devemos espalhar do Senhor. Que nós não nos devemos calar ou ter vergonha de falar sobre algo que compete ao Senhor, que diz mais do Senhor do que até de nós. Esse testemunho é mínimo para muitas outras coisas que Ele pode fazer, ou já fez, ou fez na tua vida, ou fez na vida de alguém que tu conheces. Seja um detalhe, ou seja uma coisa mais grandiosa. É tudo igual, é um milagre à mesma. É um testemunho dele, é algo para ser contado sobre ele. Então, eu só dei este exemplo porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor é misericordioso. E independentemente do que seja, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te compreender. Mesmo quando ninguém te compreende, Ele vai te compreender. Podem até apontar-te o dedo, podem fazer o que quiserem, mas Ele vai te entender. Ele sabe que tu estás frágil, Ele sabe que tu não sabes o que é que está a acontecer, mas continua a agradecer, continua a orar ao Senhor, continua a ter a tua intimidade com Ele, porque vai valer a pena. Porque vai valer a pena. Uma relação construída com o Senhor, a intimidade com Ele, não há preço que pague isso na nossa vida. Venha o que vier, independentemente de tudo. Grave, não grave, difícil ou não que não seja difícil. Vale a pena ter intimidade com o Senhor. Vale a pena ter paciência, a paciência de Jó. Vale a pena. Jó nunca negou o que Deus era para ele no meio da tribulação. Isso foi uma prova. Isso foi só uma prova. Então, que nós entendamos que essas provas são para ser passadas com o nosso esforço de alegria, nesse sentido, porque não é fácil tu estás alegre no meio do sofrimento, não é? Mas o Senhor pede-te isso e Ele não pede-te isso em vão. Então, que nós saibamos que temos muito para crescer, que temos que amadurecer muito espiritualmente. Nunca vamos ser perfeitos. Nós vamos continuar a errar. Nós vamos continuar a parecer de coisas que se calhar já não devíamos de estar aí. Já não devíamos estar aí. Mas eu creio que abrindo o nosso coração e pedindo ao Senhor para realmente nos capacitar, as coisas vão acontecendo, Ele vai nos ouvindo, Ele vai sabendo quando realmente nós estamos dispostos a ser capacitados. Porque não adianta
tu pedires, Senhor, capacita-me para isto, para A, B ou C. E quando a prova vem, não estás para aí virado, não adianta. Então devemos ter essa atenção, aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos ao Senhor, vai carecer sempre, sempre de alguma capacitação. É importante nós sabermos isso, não é? É como que nós não conduzimos se não tivermos carta de condução. Então o Senhor não te vai dar algo ou colocar num sítio enquanto tu não souberes dirigir algo, quando tu não souberes manusear algo, quando tu não souberes gerir realmente essa coisa ou esse acontecimento na tua vida, algo que tu pronto, almejas e pedes tanto ao Senhor e sonhas. Mas é bom lembrar que o Senhor tem sempre o melhor para nós. E o Senhor tem sempre o refúgio sagrado dele para nós, para cada um de nós. Eu espero que eu tenha realmente dito o que alguém precisava de ouvir. Eu gostaria de ouvir isto, se fosse ao contrário, se fosse eu ouvir estas palavras. Acho que viver por Cristo não é um mar de rosas e nós que somos mais jovens principalmente, nós temos que entender isso. Não é só prosperidade, não é sobre isso. Não é sobre isso. Aceitar Jesus não é sobre isso. É sobre algo maior. É um propósito. É plantar a semente que um dia foi plantada em nós e realmente pessoas que sejam trazidas para Jesus tenham a vida eterna, tenham os seus pecados resolvidos, perdoados, que tenham uma luz ao fundo do túnel sobrenatural, que quando está tudo mal parece que uma luz se abre e parece que tu és outro. E tu aí nasces de novo e tu vês que realmente tu viveste na escuridão a tua vida inteira. E isso é muito bom. Quando tu deixas de estar cego, quando tu começas a ver a realidade. E Jesus é a realidade. Jesus não é irreal. Não é irreal. Ele é real, ele vive, ele sempre viveu, ele está vivo e ele faz-se presente todos os dias diante de todos nós. Basta nós estarmos sensíveis a isso e entendermos. Se calhar perdermos menos tempo com coisas que não interessam e se calhar com coisas que interessam mais, independentemente do pouco tempo que temos, porque cada um tem os seus afazeres, claro, mas o Senhor não serve para ser adorado só num momento de oração, por exemplo. Tu podes adorar ao Senhor, tu podes bem dizer do Senhor em todo lado, a fazer tudo. A fazer tudo, seja a trabalhar, seja no trabalho, seja no banho, seja a arrumar a casa, seja a lavar a louça, seja a cuidar dos filhos, seja ao que for, porque é isso, ter intimidade é isso, é isso, é isso. Enfim, eu oro para que todos tenham a paz do Senhor no vosso coração, para que tanto o vosso coração como a vossa alma esteja tomada sobre a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. E que qual seja o problema que estejas a passar, que saibas que o Senhor tem esse refúgio, tem esse escape para ti e que isso não vai durar para sempre. Eu espero que sejas abençoada pelo Senhor,
por entenderes todas estas coisas, que não é fácil entender, mas é como que revelador para a nossa vida, para todos nós que vivemos por Cristo. E é isso, olha, eu não tenho muito mais o que dizer, eu podia ficar aqui a falar muito mais tempo, mas acho que aquilo que é devidamente importante eu falei, o Senhor colocou as palavras na minha boca, por isso eu oro para que todos fiquem bem, estejam na presença do Senhor, como é óbvio, que acreditem nele, que estejam alegres, independentemente de tudo, que confiem no Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor não é mau, o Senhor é bom, não há ninguém tão bom como Ele, então vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor.